Nós estamos, esse ano, decidi pregar nas cartas aos Tessalonicenses, né? Então, nós temos pregado desde o capítulo 1, verso 1, e nós hoje chegamos no capítulo 2, verso 17. Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Eu planejava, acho que vai dar tempo, ir do verso 17 do capítulo 2 até o final do capítulo 3. Então, vou me esforçar aqui para conseguir, num breve tempo aqui, ir até o fim. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Eu vou ler do 17 ao verso 13 do capítulo 3. Se der tempo de abordar tudo, né, num tempo bom aqui, eu abordo tudo. Se não, a gente divide, né, o sermão e termina semana que vem. Vamos ler a palavra do Senhor. Verso 17 do capítulo 2. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus? Oramos noite e dia, com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Continue falando aos nossos corações, Pai, que a Tua palavra nos ilumine, que possamos ter entendimento dela por iluminação do Teu Espírito, e que possamos, Pai, ver como que esses versos, Senhor, trazem luz ao nosso momento como igreja, ao desejo e ao sonho que temos como igreja, para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu tenho dito que a igreja de Tessalônica é a igreja que o apóstolo Paulo mais elogia. É a igreja para quem ele escreve, das várias para quem ele escreveu carta, que nós percebemos, não sei se já está dando para perceber, mas especialmente do capítulo 1, capítulo 3, Paulo está muito feliz. Paulo está muito feliz com a igreja. Nós vemos aqui Paulo feliz com uma igreja de uma forma diferente que a gente não vê em outras cartas. Como a igreja dos Coríntios, por exemplo, que ele elogia a igreja aos Coríntios, mas ele também puxa a orelha dele e corrige problemas sérios na igreja. A carta aos Gálatas, Paulo está
bravo, mas pensa num pastor bravo. Tanto é que eu já citei isso aqui, Paulo não cita na carta aos Gálatas nenhum motivo que ele tinha para agradecer a Deus, pelo menos naquele momento atual da igreja. Não que ele não tivesse, eu acredito que tinha, a igreja aos Gálatas tinha suas virtudes também, mas naquele momento em que Paulo escreve, Paulo está extremamente bravo com eles, porque eles estavam abandonando o evangelho. E assim as demais cartas que Paulo escreve às igrejas. Mas na carta aos Tessalonicenses, nós percebemos Paulo feliz, Paulo alegre, Paulo transbordante de alegria. Tanto é que, se você observar, normalmente o padrão das cartas de Paulo é sempre começar com uma apresentação, depois ele elenca um motivo que ele tinha para agradecer a Deus pela vida da igreja, mas isso toma, se você estudar as cartas, os primeiros 5 versículos, no mais tardar ali os primeiros 10 versículos. Mas com a igreja de Tessalônica é diferente. O que nós vemos aqui é que a gratidão de Paulo pela igreja vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Todos esses capítulos que nós vemos, e pretendo finalizar o capítulo 3 aqui, nós percebemos isso. Tanto é que, na minha percepção, dos versos 17 ao verso 13 do capítulo 3, é o ápice da carta. Porque ele vem dando graças a Deus pela igreja, Paulo vem enumerando, listando os motivos que ele tinha para agradecer pela vida da igreja. No capítulo 1 ele fala da fé prática que eles tinham, ele fala do amor dedicado e sacrificial que eles tinham, Paulo fala da firme esperança que eles tinham na volta de Jesus e na vida eterna. E aqui dos versos 17 em diante, Paulo chega ao ápice. Semana passada nós vimos que ele louva a Deus, porque em meio às perseguições, eles permaneceram firmes, eles guardaram a palavra a ponto de permanecer firme até diante da perseguição, e não uma perseguição como nós temos no Brasil, que é moral, mas uma perseguição física mesmo, de serem espancados, de serem até mortos. No capítulo 4, ele vai falar sobre o que acontece com aqueles que morrem em Cristo. Então, nos dá a entender que era possível que alguns irmãos, alguns membros da igreja já haviam morrido por causa da fé. Então ele vai falar disso no capítulo 4, mas no verso 17 em diante chega o ápice desse jubilar de Paulo para com a vida da igreja. E ele diz assim no verso 17: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Paulo vem desde o capítulo 1 tentando achar as palavras para tentar descrever. Você já tentou, de certa forma, encontrar palavras para dizer para alguém que você ama ela? Paulo, eu percebo ele aqui tentando encontrar palavras e formas diferentes de dizer para essa igreja o quanto ela era especial para ele, o quanto ela alegrava o coração dele. Tanto que, recapitulando aqui, Paulo chega em Tessalônica, começa a pregar, as primeiras pessoas se convertem, só que a perseguição começa também imediatamente após a igreja nascer. Tanto que ele tem que sair fugido literalmente da cidade de Tessalônica, e ele tem que ir para a cidade de Bereia. E Paulo não fica muitos meses. Alguns acreditam que Paulo fica apenas 3 meses na cidade de Tessalônica, e ele já tem que fugir por causa da perseguição. E aí, alguns meses depois, ele escreve as 2 cartas para essa igreja. E é por isso que no verso 17 ele novamente volta a esse assunto. Ele diz: e nós, estando longe de vocês, separados de vocês, mas olha o que é bonito, mais pertos do coração. Essa palavra separada que ele usa, algumas traduções mais corretamente traz a palavra orfanado, que vem de órfão, porque a ideia que Paulo está transmitindo é essa, de quando os pais são separados dos filhos, ou os filhos são separados do pai. Paulo está dizendo isso. Nós já vimos no capítulo 2, como que ele diz que tratou a igreja como um pai trata os seus filhos, como uma mãe trata os seus filhos, para demonstrar essa relação que ele tinha com essa igreja. E agora, ao lembrar que eles estavam separados, Paulo usa essa palavra. O que Paulo está querendo dizer é: eu me sinto como um pai que teve que forçadamente ser separados do seu filho. Eu não sei se algum de vocês que são pais já teve que ser separado de seus filhos. Eu falo porque esse ano a gente colocou o Nicolas na creche, né? E eu não sei se é só comigo, ou se vocês passaram por isso, ou então, melhor, às vezes eu saio para rodar,
e aí a Jennifer me manda uma foto do Nicolas, um vídeo dele fazendo alguma arte, e mesmo eu às vezes estando fora de casa, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a hora que eu vejo um vídeo dele que ela me manda, uma foto dele, bate aquele desejo de voltar para casa. Quem passa por isso? Você tá pouco, ou então quando a gente vai buscar na creche, deixa ele na creche 7 horas, busca 11 horas, quando chega lá, né, acho que é o primeiro amor, né, quando chega lá, dá aquela sensação de, não, parece que foi muito tempo. Você percebe como que Paulo está colocando isso nas suas palavras? Paulo está dizendo, eu sinto que eu fui separado dos meus filhos. Então ele está dizendo, separados de vocês, porém o que é bonito é que ele diz assim, mais perto do coração. Porque nós vimos na carta até aqui os sentimentos que ele mantinha no coração por essa igreja. Mesmo separados fisicamente, Paulo continuou amando esses irmãos. Paulo, a alegria que em pouco tempo eles deram a Paulo, fez com que mesmo sendo separado fisicamente, ele mantivesse esses sentimentos, e que a gente percebe ele tentando pôr em palavras, que vai transbordando aqui. Ele vai tentando encontrar palavras para descrever o quanto ele amava essa igreja. Por isso que ele diz que estamos separados fisicamente, mas estamos perto do coração, porque nós não deixamos de lembrar de vocês. Nós não somos como aqueles que plantamos a igreja já tinha líderes, nós vamos ver isso, plantamos a igreja, formamos líderes, tivemos que ir embora, então agora a gente segue o nosso caminho e nem se lembra de vocês mais, agora vocês cuidam aí, os líderes aí cuidam. Não era esse sentimento que Paulo tinha. O sentimento de Paulo é que ele ainda estava ligado. Eu tenho certeza, eu ainda não passei por essa experiência, né? Mas eu tenho certeza que é o sentimento de vocês pais que já enviaram seus filhos, como vocês enviaram recente, né? Casou em novembro e enviou. E para piorar foram para outra cidade, né? Então aquele sentimento de que eu já enviei, mas ainda mantém aquele, né? Quase aquele desejo de que eu vou atrás, né? Às vezes até alguns pais até exageram, né? Porque quer ir atrás demais e esquece que tem que enviar. Mas eu percebo esse sentimento nas palavras de Paulo. Eu estou separado fisicamente, mas aqui no coração a gente se mantém muito perto, porque o que eu guardo no coração pela vida de vocês, assim, Paulo está dizendo, não tem como explicar. Tanto que ele diz assim, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Tanto que Paulo diz assim, olha, e deixa eu dizer para vocês, eu tentei voltar aí. Eu tentei por mais de uma vez, com o máximo empenho, eu me empenhei, eu tentei trabalhar nas situações para que eu pudesse voltar, para que eu voltasse aí para vê-los pessoalmente. E ele diz, eu tentei por mais de uma vez. Portanto, ele está demonstrando, olha, eu tive o desejo de ver vocês, eu não voltei ainda, mas não é porque me faltou desejo, pelo contrário, desde que eu saí daí, eu tenho me empenhado cada vez mais, para que, vamos dizer assim, as coisas deem certo de forma que eu conseguisse voltar para ver vocês pessoalmente, porque é esse sentimento de Paulo, de que eu percebo aqui, ao ler e estudar esses versos, não sei se você percebeu, mas Paulo parece meio repetitivo. Quem deu uma percebida nisso? Parece que o tempo todo ele está repetindo as mesmas coisas. Como isso? Eu percebo Paulo tentando provar para a igreja que ele, mesmo longe, ele mantinha um amor por ela, de que ele ainda não tinha voltado lá na cidade, mas que não era por falta de vontade. Eu percebo ele em todo esse esforço, e por isso ele repete muito, né? Esse esforço de talvez mostrar para a igreja que ele ainda mantinha amor pela essa igreja e que não faltava desejo de voltar. Eu não sei o que você vai pensar, mas eu me lembrei de uma música do Nando Reis ao estudar esse verso aqui. O Nando Reis, na música Me Diga, no trecho da música ele diz assim, talvez alguns conheçam: dos meus filhos eu sinto saudade, eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles como eu acho que eles sentem de mim. Conhece essa música? Ele está dizendo, dos meus filhos eu sinto saudade e eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles como eu sei, como eu acho que eles sentem de mim. Eu percebo esse o sentimento de Paulo aqui.
ao repetir e ao enfatizar, e você vai ver que ele vai repetir isso de novo nos próximos versos. Eu tentei ver vocês, porque eu percebo Paulo tentando, de certa forma, e aqui a gente não sabe se havia um questionamento da igreja, né? Não sabemos se a igreja questionava do porquê ele não tinha voltado, mas mesmo eu percebo, ainda que não tenham questionado, o que eu entendo é que eles não haviam questionado, mas eu percebo Paulo com tanto amor por eles, que ele meio que está antecipando a um questionamento. Antes que vocês pensem que eu deixei de amar vocês, antes que vocês pensem que eu não sinto saudade, que eu não sinto mais nada por vocês, eu estou dizendo, eu tentei ver vocês, eu tentei voltar mais vezes, e não foi uma nem duas, eu tentei por várias vezes voltar para ver vocês pessoalmente. Você percebe Paulo tentando, de certa forma, não deixar que nenhuma raiz de dúvida brote no coração dessa igreja, de que ele realmente amava ela, e de que mesmo separado fisicamente, no seu coração ele estava ainda conectado com aquela igreja, que para ele tinha como filhos na fé. Mas por que Paulo ainda não voltou? Ele diz no verso: procurei vê-los pessoalmente, por isso quisemos ir. E ele diz no verso 18 ainda: porém Satanás nos barrou o caminho. Por que Paulo ainda não tinha conseguido voltar à cidade de Tessalônica? Ele diz: Satanás nos barrou o caminho. A ideia do barrar é literalmente aquela de pôr uma barreira. Você já viu filmes de guerra que o pessoal pega nas estradas assim, coloca aquelas barreiras para impedir que... A ideia que ele traz é que Satanás barrou o caminho. Ele barrou. Satanás me impediu. Irmãos, Paulo, diferente de alguns contextos, Paulo não fala muito sobre Satanás nas suas cartas. Se a gente pegar a grosso modo, ele não fala muito. Mas quando ele fala, ele nos ensina muito. Ele não fica dando ibope para Satanás, mas ele também não ignora Satanás. Tanto que aqui, Paulo está discernindo que por trás da incapacidade que ele teve de voltar a Tessalônica, não estava o acaso, não estava, as coisas não deu certo, por isso que ainda não deu. Não, Paulo discerne aqui por essa frase, que na verdade por trás das circunstâncias que o impediu por várias vezes de voltar em Tessalônica, estava a ação de Satanás, estava a ação do diabo. Na carta aos 1 Coríntios, Paulo diz que nós não devemos ignorar as intenções de Satanás. Ele fala disso em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Nós não damos ibope para Satanás, nós não supervalorizamos o diabo e seus demônios, como alguns contextos de igrejas fazem. Mas nós não podemos também ignorar Satanás. Não podemos ignorar suas intenções. Nós não podemos ignorar que ele trabalha. Assim como nós trabalhamos, assim como Deus, como o Espírito Santo está ativo na missão da igreja, assim como nós, líderes e os membros, cooperadores fiéis, estamos trabalhando, planejamos, movimentamos peças nessa logística santa do reino de Deus, Satanás também trabalha, Satanás também age nas circunstâncias. Paulo não dá detalhes de como foi esse barrar, mas o que nós podemos entender é que, lembra que ele teve que sair de Tessalônica porque os judeus ultra-religiosos estavam perseguindo ele. Se você ler Atos 17, quando ele foge para Bereia, esses judeus, falamos disso a semana passada, eles descobrem que ele tinha ido para Bereia e eles vão até Bereia. Não bastava para eles expulsar, de certa forma, Paulo de Tessalônica, eles vão até Bereia e Paulo tem que sair de Bereia também por causa deles. Então esses judeus que a gente vê do capítulo 14 ao capítulo 18 de Atos, que perseguia Paulo e tentava por várias vezes impedir o avanço do evangelho e da igreja, Paulo está discernindo que por trás da ação desses homens estava o próprio Satanás. Não vou desenvolver muito porque semana passada eu falei disso. O próprio Satanás age na vida de pessoas e através de pessoas para tentar impedir o avanço da pregação do evangelho e o avanço da plantação de novas igrejas. Portanto, Paulo está discernindo que por trás dessa ação havia o próprio Satanás. Me lembrei de Atos 13, quando Paulo está pregando para um precursor, uma grande autoridade em Atos 13, e esse homem, a Bíblia diz que estava despertando grande interesse pelo evangelho. Porém, havia um mago chamado Elimas que estava desvirtuando o preconsul. Então ele estava tentando fazer com que o preconsul não cresce nas palavras que Paulo havia dito. Em Atos 13, 8,
Paulo diz assim, Atos capítulo 13, verso 10, Paulo vira para esse homem e diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Então tinha um homem que, enquanto Paulo pregava para uma autoridade que estava demonstrando interesse pela pregação, esse homem tentava de todos os jeitos desvirtuar. Imagina ali você tentando pregar e uma outra pessoa desvirtua. Não, mas não é assim não, aquele negócio todo, né? Tipo o que a serpente fez lá no jardim do Éden. E Paulo vira para esse homem e diz: ó filho do diabo, você está se opondo à verdade, à justiça, você está pervertendo os caminhos do Senhor. Paulo discernia por vários momentos a ação de Satanás por trás da ação de pessoas. E é por isso que ele diz aqui que ele não pôde voltar em Tessalônica. Irmãos, Satanás ele já perdeu a guerra, como nós lembramos aqui. Satanás é derrotado, ele já perdeu a guerra. Mas entre o final da guerra de Apocalipse e o fim da história, existem pequenas batalhas. E o que nós entendemos nesse verso é que mesmo já sendo derrotado, mesmo a guerra, nós já temos a vitória da guerra, em algumas batalhas nós podemos perder. Porque aqui nós vemos o próprio Paulo admitir que Satanás havia conseguido impedir ele de voltar para a igreja. Essa é uma lição que também não podemos esquecer. A guerra nós já vencemos, Jesus venceu na cruz do Calvário. E Apocalipse nos diz quando a consumação dessa vitória vai acontecer. Mas até lá, irmãos, nós teremos pequenas batalhas. Até lá nós teremos que enfrentar Satanás no meio do caminho. E é especialmente por ele também saber que já é um derrotado, que ele vai fazer de tudo para ganhar pequenas batalhas no meio do caminho. E o que nós aprendemos aqui também é que é possível que Satanás vença algumas batalhas. Ele pode vencer algumas batalhas no meio do caminho, e nós precisamos estar cientes disso para que saibamos como lidar com essas situações, para que a gente não se apavore quando Satanás nos impedir de vencer algumas pequenas batalhas, de achar que a gente perdeu a guerra, porque precisamos nos lembrar, da guerra nós já somos vencedores, amém? E ele continua dizendo, verso 19, e que para mim é o ápice da carta, ele diz para essa igreja: pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Na verdade não é vocês, sim, vocês são realmente nossa glória e a nossa alegria. Por que eu desejei tanto ver vocês? Por que eu desejo tanto ver vocês? Porque vocês são nossa glória e a nossa alegria. Esse nosso, ele está falando da equipe de liderança, né? Ele começa a carta falando que quem estava escrevendo era ele, Silas e Timóteo. Eu tenho repetido isso aqui, Paulo sempre usa plural, observe as cartas dele, ele pode ter escrito, ele pode ter ditado, mas ele sempre vai usar o plural. E isso aqui é algo importante que tem a ver com esse dia especial de nós, né? Por isso que vocês já sabem, nós não acreditamos numa igreja, numa liderança de uma pessoa só, de um homem só, porque esse não é o modelo bíblico. O modelo bíblico que nós temos com Paulo, que foi talvez o maior missionário, é que ele não fazia nada sozinho. Eu também tenho repetido isso aqui. Então, Paulo sempre vai usar no plural, e aqui agora ele está dizendo, vocês são a nossa coroa, a nossa alegria, a nossa glória. A ideia aqui que Paulo quer transmitir é que vocês são o motivo da nossa alegria e do nosso orgulho. Você já falou para o seu filho? Filho, você só me dá orgulho, você é o motivo do meu orgulho. Já falou isso para o seu filho? O que Paulo está dizendo para essa igreja é: vocês são o nosso orgulho, vocês são o motivo de nós nos alegrarmos diante de Jesus. Irmãos, percebe Paulo, um apóstolo, uma liderança de igreja, virando para essa igreja, que ele não cansa de elogiar, e agora chega ao ápice em que ele diz: vocês são o motivo da nossa alegria. Mesmo em meio às lutas, às diversidades, ele vai dizer isso nos próximos versos, mesmo em meio às lutas, nós não desanimamos, nós não paramos, porque vocês são o motivo da nossa alegria. No dia em que Jesus voltar, vocês vão ser o motivo da nossa alegria. Diante de Jesus, vocês vão ser os motivos pelo qual nós teremos para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Eu me lembrei de Hebreus capítulo 13, verso 17, em que o autor de Hebreus está exortando a igreja, uma igreja
que tinha os seus problemas, e o autor de Hebreus diz assim, no verso 17 do capítulo 13: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Aí olha o que ele diz: que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Eu já falei disso no capítulo 2, sobre quando uma liderança é o problema da igreja. Foi 2 pregações sobre isso, sobre uma liderança que pode ser tóxica em algumas igrejas, que pode até mesmo fazer e cometer abuso espiritual com as pessoas. E esse é um tema que nós precisamos voltar nele. Mas aqui, irmãos, tem um outro lado da moeda, e que eu vou dizer que a gente fala ainda menos do que o problema com liderança, que é quando uma igreja dá trabalho para a sua liderança. O autor de Hebreus diz: olha, que vocês obedeçam os seus líderes, porque eles vão prestar conta de vocês diante de Jesus. E aí, olha o que o autor de Hebreus exorta a igreja: que vocês possam obedecer para que os seus líderes, naquele dia em que eles vão prestar contas, eles prestem conta com alegria e não gemendo. Irmãos, é possível uma igreja, assim dar apenas dor de cabeça para o seu pastor e para os seus líderes. A igreja de Corinto estava assim, cheia de problema, tanto que Paulo diz para eles: vocês não têm motivo nenhum de estar feliz, de estar alegre, de estar seguindo as coisas como estão. É possível, irmãos, mas aqui, por que eu estou usando esse texto? Para mostrar que aqui Paulo está deixando claro que a igreja de Tessalônica não era como a dos hebreus, não era como a de Corinto, não era como a da Galácia. A igreja de Tessalônica só estava dando alegria para ele e para os demais líderes. O que Paulo está dizendo é meio que a mesma coisa de Hebreus, só que do contrário. Paulo está dizendo: quando Jesus voltar, vocês vão ser o motivo da gente chegar diante de Jesus, de quê? De sorriso até na orelha. Porque essa igreja, que tinha uma fé, mesmo sendo nova, lembre-se disso, era uma igreja nova, provavelmente máximo 1 ano de vida, mas era uma igreja que já tinha uma fé prática, que tinha um amor sacrificial e dedicado uns aos outros, que estava firme na esperança de Jesus, mesmo em meio às lutas e perseguições. Essa igreja que recebeu a pregação do Evangelho como palavra de Deus, essa igreja que estava, estou resumindo todos os capítulos até aqui, essa igreja que se tornou imitadora dos seus líderes e de Jesus Cristo, e que por causa disso também, por sua vez, se tornou um modelo para as demais igrejas. Estou recapitulando tudo que eu já preguei até aqui. Essa igreja, Paulo está dizendo: vocês vão ser o motivo da nossa alegria diante de Jesus. Olha, quando a gente pensa em vocês e pensa que a gente vai prestar contas a Jesus lá naquele dia, nós não gememos, para usar a expressão de Hebreus, nós não gememos, a gente não fica, mas ô povinho, quem se lembra da história de Moisés com o povo no Egito, no deserto? Irmãos, eu leio o Êxodo e eu fico assim: ô povinho, tá? Ô povinho, eles não ficavam satisfeitos com nada. Aqui Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica era o oposto. Paulo não tinha problemas com a igreja de Tessalônica. Essa igreja só dava para ele alegria, a ponto dele dizer: no dia em que Jesus voltar, vocês vão ser o motivo da nossa alegria. Quando a gente tiver que prestar contas para Jesus de vocês, a gente vai chegar e falar: Senhor, olha aqui, esse povo lindo que só nos deu alegria. Irmãos, esse é o sentimento que Paulo tem para com a igreja. E o tema que eu dei para essa série é glória e alegria na igreja. Quando eu li a carta aos Tessalonicenses e pensei em trazer ela, qual que era a ideia sobre estudar essa carta? E por que eu dei esse tema que é tirado desse verso, glória e alegria na igreja? Porque nós já vimos até aqui, nesses capítulos, Paulo falar da sua postura como líder e de todos aqueles que eram seus líderes. Capítulo 2 ele vai falar disso. Nós não bajulamos, nós não buscamos agradar as pessoas, nós não abusamos de vocês, nós não pressionamos vocês, nós não impomos nada a vocês, nós tratamos vocês como um pai e uma mãe tratam os seus próprios filhos, nós demos o exemplo, nós nem mesmo recebemos dinheiro de vocês para não ser pesado, a gente trabalhou com as próprias mãos para poder fazer com que nada fosse impedimento. Então, nós já vimos até aqui Paulo falar sobre o tipo de liderança que ele e os seus cooperadores tinham. Mas nós vimos também Paulo
como a exemplo desses versos, elogiar os montes essa igreja. É uma igreja de fé prática, de amor e tudo aquilo que eu venho repetindo aqui. Por que eu dei o tema dessa série de glória e alegria na igreja? Porque, irmãos, uma igreja gloriosa e alegre, ela é formada desses dois elementos que nós vimos até aqui. Uma liderança saudável, mas também uma membresia saudável. Você já viu o passarinho voar com uma asa só? Você já fez um omelete com um ovo podre e um ovo bom? Já fez? Mas você já teve essa experiência de quebrar o ovo lá e a hora que você jogar na frigideira, um deles está podre? Quem já teve essa experiência? Irmãos, um pássaro não voa apenas com uma asa. Um omelete gostoso, ele não é feito com um ovo podre e o outro bom. O que eu estou querendo dizer? Que nessa carta aos Tessalonicenses, até esse capítulo 3, para mim, o que resume é isso. O que faz de uma igreja gloriosa, alegre, que alegra não apenas o coração dos seus líderes, mas aqui nós vemos o próprio Deus, ao deixar registrado como Bíblia Sagrada, essa igreja como modelo. Ela foi, eu já disse isso, ela foi modelo para as igrejas da sua época, e ela ainda é modelo para nós. Por isso eu escolhi essa carta, porque nós somos ainda uma nova igreja, amém? Nós somos uma nova igreja, ainda estamos amadurecendo, ainda estamos crescendo, ainda estamos pondo em ordem muitas coisas, mas o que eu quis trazer é para que a gente aprenda com essa igreja, a como nos desenvolver como uma igreja, que no dia em que Jesus voltar, Jesus vai poder olhar para nós e falar assim: essa igreja local é uma igreja que me trouxe alegria. Porque, como o pastor Jefferson lembrou, o supremo pastor da igreja e das ovelhas é Jesus. No fim das contas, tudo que fazemos, já falamos aqui, não é para agradar pessoas, é para agradar o próprio Jesus. Então, como nos tornar uma igreja que na volta de Jesus, Jesus vai olhar para nós e arreganhar um sorriso até aqui? É tendo essas duas coisas: uma liderança saudável, uma liderança conjunta de servos que juntos eles entendem que são responsáveis por cuidar da igreja de Jesus, mas do outro lado também é verdade, ter uma igreja que também entende que ela precisa também, de certo sentido, facilitar o trabalho da sua liderança. Precisa ser uma igreja que responde a essa liderança, porque vamos lá, é péssimo para uma igreja ter uma liderança tóxica, por mais que a igreja seja saudável. A gente conhece contexto, nós que somos pastores conhecemos contextos assim. Se você for conhecer só os membros da igreja, você vai falar: que povo saudável. Mas quando você conhece a liderança, você fala: Jesus amado. Mas do contrário também é verdade. Eu não sei se você sabia disso. É possível você ter uma liderança saudável e ter uma igreja como o povo de Êxodo. Moisés era o homem mais manso da face da terra, mas aquele povo testou ele até ele bater na rocha, e por causa disso não entrar na terra prometida. Quem se lembra da história? Então, irmãos, uma igreja gloriosa, ela é feita dessas duas coisas: uma liderança saudável, mas também uma membresia, um povo saudável, que responde a essa liderança. E aqui é que a gente poderia usar aquela palavra: há uma simbiose, há um casamento perfeito entre uma liderança saudável e um povo que responde a essa liderança, e vice-versa. E dessa forma, sendo uma igreja saudável que responde à palavra de Deus, como diz o autor de Hebreus, essa liderança vai pastorear essa igreja, vai cuidar dessa igreja, não gemendo, mas com alegria, já antecipando a alegria que eles vão sentir na volta de Jesus, como Paulo está dizendo aqui. Eu já tenho uma alegria, um amor tão grande por vocês, que assim, eu não só sou feliz, vocês não são já agora a minha glória e a minha alegria, mas quando Jesus voltar também, vocês serão a minha glória e alegria. Se em pregações passadas eu disse que a pior coisa para um pastor é a sensação de que ele está pregando para as paredes, porque ele prega, se esforça e não vê os membros mudar, a maior alegria de um pastor é quando ele vê a igreja respondendo ao que Deus está fazendo através da liderança. É quando ele vê, como também tem acontecido aqui, quando ele vê em conversas informais, ou quando notícias chegam, ou quando os membros chegam até o pastor para dar testemunho de como que assuntos de pregações, ou assuntos de discipulado, de conversas, o membro está pondo em prática.
A melhor coisa para um pastor é quando o membro chega para contar: pastor, eu passei por uma situação tal e eu lembrei daquilo, daquela pregação, e eu agi dessa forma. Oh, que alegria, irmãos! E é isso que nós temos que buscar como igreja. É isso que para mim é a maior coisa que nós aprendemos com a igreja dos Tessalonicenses. Mas eu acho que dá para a gente passar rapidamente no restante desse capítulo 3. E aí ele diz assim: por isso não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho e de Cristo, para fortalecer e animar vocês na fé. Novamente ele repete: por isso que eu já não podendo mais esperar de receber notícias de vocês, eu enviei Timóteo. Satanás impediu Paulo de voltar, mas nesse xadrez, Paulo no fim das contas venceu aquela pequena batalha. Como que ele venceu? Porque Satanás impediu ele pessoalmente. Mas como que ele venceu Satanás no checkmate daquela batalha? Ele enviou Timóteo. Ele mexe os pauzinhos, fica sozinho em Atenas, mas ele envia Timóteo de volta para a cidade de Tessalônica. E envia Timóteo para quê? Fortalecer e animar aqueles irmãos. Então Paulo, de certa forma, naquele jogo de xadrez da batalha espiritual, da verdadeira batalha espiritual, Paulo vence a batalha. Porque mesmo ele pessoalmente não podendo ir, ele manda Timóteo, que era um ministro e cooperador fiel no Evangelho. E aqui novamente eu vou lembrar de novo: essa é a importância do porquê nós acreditamos numa igreja com uma liderança plural, com vários pastores, com vários líderes. Por isso que nós não somos uma igreja, vocês sabem disso, centralizadora, em que apenas o pastor titular, o pastor presidente é o bambambam, é só com ele que as coisas dão certo, é só ele que faz. Não, nós cremos numa liderança plural, especialmente no que diz respeito à batalha espiritual, porque às vezes, como diz uma canção, né? Às vezes Satanás consegue ferir alguns soldados, consegue trazer para alguns soldados algumas lutas que na perspectiva do soldado é difícil de vencer. Paulo vai falar lá em Timóteo que ele passou por uma luta, não me lembro aonde agora, que ele diz: eu perdi a esperança da vida. Paulo passou por um momento em que ele achava que ia morrer. Então, nesses momentos em que há esse ferir de alguns soldados, ou como no caso aqui, em que o Satanás consegue de alguma forma limitar e até mesmo barrar por um período alguns soldados, uma igreja plural, com uma liderança plural, ela sempre vai ter um Timóteo para poder enviar e burlar Satanás. E é por isso que nós já, de certa forma, estávamos ansiosos e com muitas expectativas de logo a gente, Deus direcionar as coisas para que a gente já tivesse o que nós estamos concretizando hoje. Mais um pastor, mais uma liderança aqui. E não é só nisso que nós queremos vários. Amém? Nós queremos formar vários, porque toda liderança, toda igreja, para avançar na pregação do Evangelho e de novas plantações de igreja, nós precisamos de vários líderes. Nós precisamos de Timóteo. Todo Paulo precisa de um Timóteo e de um Silas e de várias pessoas. Amém? Paulo continua dizendo que enviou Timóteo para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, pois vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Paulo está dizendo: eu pedi Timóteo para ir, para lembrar vocês que vocês não desanimem em minhas lutas, e nós sabemos pelos versos anteriores que eles não desanimaram, mas mesmo assim Paulo manda Timóteo para fortalecer e animar eles ainda mais. E Paulo diz: porque a gente lembrou, a gente avisou vocês lá atrás que a gente ia passar por luta. Falei muito disso semana passada. É natural da vida cristã passar por lutas. Atos capítulo 14, verso 21, diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse era o padrão de Paulo. Aqui, antes de ser ele, Silas e Timóteo, era ele e Barnabé, e o padrão dele era esse: ele pregava o evangelho, formava discípulos, fortalecia esses discípulos, mas também lembrava eles: olha, a vida cristã vai ter lutas, vai ter tribulações, e até a gente entrar no reino de Deus, lutas, perseguições e tribulações fazem parte do pacote.
fazem parte do caminho. Portanto, não desanime. Paulo nunca foi um apóstolo, um pastor que colocava na fachada da igreja uma frase assim: venha e pare de sofrer. O que Paulo sempre diz, de certa forma a gente pode dizer, é: venha e mude a razão pela qual você sofre. Porque antes de ser de Cristo, você sofre na mão de Satanás. Agora que você é cristão, não que você vai parar de sofrer, de passar lutas e dificuldades. Mas agora, as lutas e dificuldades que você passar, vai ser por causa de Jesus. Daquele que em primeiro lugar passou dificuldade, lutas, perseguições e morreu por você. Mas disso eu falei a semana passada. Continuando então nos versos. Ele diz assim, verso 5. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, ele repete de novo: mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Paulo diz: eu mandei Timóteo, porque eu já não aguentava mais esperar para receber notícia de como vocês estavam, e isso nos dá a entender que tudo que ele elogiou da igreja até aqui, tudo que ele falou da igreja até aqui, vem dessas notícias que Timóteo trouxe. Por isso que ele estava elogiando a fé, o amor e a esperança deles. E a perseverança deles em meio à guerra, porque Timóteo foi e voltou com boas notícias. Ele vai dizer isso no próximo verso. Mas o ponto que eu quero não deixar de falar aqui no verso 5 é que ele diz assim: eu mandei Timóteo porque eu temia que em meio a essas lutas o tentador se aproveitasse e pudesse tornar o nosso trabalho inútil. Novamente aqui a realidade da batalha espiritual. Paulo diz assim: Satanás, além de opositor, porque esse é o significado de Satanás, ele é opositor, Satanás também é o tentador. E como tentador, Satanás se aproveita de momentos de fraqueza. Satanás se aproveita das lutas. Satanás se aproveita de momentos de perseguição para poder tentar acabar com a fé da igreja. Novamente uma lição sobre batalha espiritual. Satanás está como leão, como diz Pedro, rugindo ao derredor, procurando alguém para quem tragar. E o que Paulo nos deixa implícito aqui é que ele aproveita de momentos de fraqueza. Nós já vimos isso na própria vida de Jesus. Jesus vai para o deserto levado pelo Espírito, jejua 40 dias e 40 noites. Ao fim dos 40 dias ele sente fome. E o que o Evangelho de Mateus e Lucas 4 diz? Que ao Jesus estar com fome, Satanás se aproxima dele. E o que Satanás diz para Jesus? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás toca na onde? Toca ali, no ponto da fraqueza, que era um período de jejum sem comer nada de Jesus. E o que eu acho interessante é que Jesus vence a tentação, mas o último verso de Lucas, mas não está em Mateus, mas em Lucas, o último verso que descreve isso diz assim, que Satanás o deixa até o momento oportuno. Isso nos mostra que Satanás naquele momento se afastou, mas que ele permaneceu esperando o momento oportuno, porque Satanás se aproveita. E esse é um dos papéis da liderança. A gente precisa, por mais que essa igreja possa já estar crescendo de forma madura, nós como líderes temos que ficar vigilantes o tempo todo, porque Satanás vai se aproveitar de momentos difíceis para tentar acabar com a fé da igreja. E de certa forma esse é o papel da liderança, é um papel de manutenção. Por mais que você esteja com uma fé firme, nós precisamos zelar para que ela não seja atacada. Jesus diz para Pedro: Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu orei por você. Esse é o papel da liderança, é zelar pelos irmãos. E tudo que nós fazemos como igreja é para dar manutenção na fé dos irmãos. Por mais que você já possa ter uma fé firme, alguns de vocês aqui a gente não precisa falar muita coisa, mas eu não posso, nenhum líder pode cair no engano de que vou deixar ele. Não, Satanás vai permanecer o tempo todo e ele vai procurar oportunidades oportunas para poder desanimar vocês. A Wesleyana em Lafayette tem sido uma igreja que tem resgatado muitas pessoas. Pessoas que vêm de outras igrejas, ou até mesmo no contexto da igreja local, que já estiveram assim, fazendo parte da equipe de liderança, mas que no atual momento, ou que já passaram por momentos de baixa, momentos em que a gente teve que ir atrás, porque é normal, irmãos, é normal. Quem entende isso? É normal. Soldados vão ser feridos e especialmente nesse momento precisamos ir atrás deles, mas antes de ir atrás deles, como diz o ditado, precisamos melhor prevenir do que remediar,
Por isso que a gente precisa ficar de cima, por isso que a gente precisa dar toques, porque Satanás vai se aproveitar. Como diz o texto, aquele que está de pé, vigie para que não caia. O tempo todo, eu estou com a minha fé boa, mas a gente precisa cuidar para que a igreja permaneça. Para finalizar, vamos ler o restante dos versos. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boa notícia a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Eu citei a música do Nando Reis, né? Em que ele diz, eu tenho medo de que eles achem que eu não sinto a falta deles, como eu acho que eles sentem de mim. E esses versos aqui, eu vejo Timóteo voltando para dar as boas notícias para Paulo, e agora Timóteo diz assim: Paulo, assim como você sente falta deles, saudade deles, amam eles, mesmo estando longe, eles também te amam. Paulo está dizendo, Timóteo voltou e disse que vocês também desejam muito nos ver. É como se Timóteo estivesse dizendo, Paulo, fique tranquilo, porque os seus filhos também continuam te amando, seus filhos continuam querendo te ver. E aí ele continua dizendo, sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes. Irmãos, a maior realização de um pastor é ver a igreja indo bem, é ver os irmãos indo bem, crescendo na fé, permanecendo firme, não retrocedendo, mas não apenas não retroceder de voltar atrás, mas continuar sempre crescendo, sempre crescendo. Essa é a maior alegria. João vai dizer na sua terceira carta, não tenho maior alegria do que essa de que ver os meus filhos, de saber que os meus filhos andam na verdade. Essa é a maior alegria de um pastor, essa é a maior alegria de um líder. Ele continua dizendo, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus? Em outras palavras, ele está dizendo, eu não consigo encontrar palavras. E aí é por isso que eu disse que ele está desde o capítulo 1 tentando achar palavras, e aqui ele chega a dizer, que ação de graças, eu não encontro palavras para diante de Deus agradecer pela vida de vocês. Por isso que ele faz, no verso 10 oramos dia e noite com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente, e suprir o que ainda falta da fé que vocês têm. Sempre nós temos margem para crescer, e nós vamos ver isso a partir do capítulo 4, porque a partir do capítulo 4 agora, Paulo vai encorajar eles a continuar crescendo. É aquela espécie assim, já está bom? Pode melhorar, né? Pode melhorar. Com Deus, irmãos, às vezes você pode falar, graças a Deus, com Jesus a minha vida tá boa, apesar das lutas, mas sempre pode melhorar. Talvez você é um líder, um excelente membro de igreja, mas pode melhorar. Fala com quem está do seu lado. Você pode melhorar, você pode crescer mais. Amém? E esse deve ser o desejo da igreja. Paulo diz, por isso eu oro dia e noite. Eu oro dia e noite, para que eu possa vê-los, para que eu possa suprir de vocês o que ainda falta. E é isso que ele vai tratar a partir do capítulo 4. O que dá a entender é que essa carta também, a partir do capítulo 4, é para tratar alguns assuntos que ficou ainda ou sem falar, ou que Paulo ainda precisava tratar melhor, especialmente a segunda carta, que ele vai falar da volta de Jesus. E é isso que ele vai fazer. Por hora eu não consigo ir voltar ainda. Capítulo 20 de Atos vai nos dizer que alguns anos depois ele consegue voltar para Tessalônica, mas até que ele conseguisse voltar, ele escreve essa carta para suprir o que faltava à igreja. E o verso 11 a 13 ele diz assim, ele ora então, que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Ele pede a primeira coisa a Deus, Deus, prepara o caminho para que a gente possa voltar. Deus responde essa oração. Como eu disse, Atos 20 nos diz que um tempo depois ele consegue voltar na cidade de Tessalônica. Verso 12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Ele pede, Senhor, aumente o amor deles uns para com os outros, o amor deles para conosco e nosso para com eles. Essa é a prática do amor na igreja. Amor uns aos outros, amor pelos líderes e dos líderes para com a igreja. Assim vive uma igreja no amor.
Eu não vou entrar em detalhes, porque os próximos versos ele vai falar dessa fé e desse amor. Aqui é basicamente a oração que resume o que ele vai tratar. E ele diz: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E ele agora fala que vocês sejam fortalecidos também em santidade. É as duas coisas que ele ora. Oro para que eles aumentem cada vez mais o amor, e oro para que eles cresçam cada vez mais em santidade, que, como eu disse, no capítulo 4 vai ser o assunto desse capítulo 4. Amor e santidade. Essa é a oração que Paulo faz pela igreja de Tessalônica, e de certa forma aqui ele finaliza essa redenção de ação de graças pela vida da igreja. Para resumir tudo que nós falamos até aqui e como nós aplicamos esses versos de hoje. Como eu já disse, a primeira coisa eu vou repetir: uma igreja gloriosa e alegre, e é o que nós desejamos buscar e desenvolver e edificar, é uma igreja que voe com duas asas, que seja um delicioso omelete com 2 ovos bons. E por isso nós buscamos em ser uma liderança de igreja plural, e não apenas plural, mas uma liderança de igreja que não trata, como eu tratei no capítulo 2, e aí os que estão aqui hoje, pela primeira vez nessa série, tem todas as pregações gravadas, não como uma liderança que trata os membros de cima para baixo, como nós somos autoridade, nós somos os tal, vocês têm que nos obedecer. Não, é como pai e mãe tratam os seus próprios filhos. Essa é o tipo de liderança que nós queremos desenvolver. E não só isso, como também queremos e desejamos que ambas as duas igrejas locais da nossa denominação cresçam também. Em que não apenas uma liderança seja uma liderança saudável, mas também nós tenhamos os membros da igreja saudáveis e que busquem crescer cada vez mais. E assim nós teremos uma igreja gloriosa e alegre, que quando Jesus voltar, ou se ele levar um dos pastores antes, eles vão chegar diante de Jesus sorrindo. Você já viu um meme na internet que diz assim: torcedor do Vasco chegando no céu, o cara todo vacaiado? Já viram esse tipo de meme? Ou então tem parecidos, pessoas de alguns países chegando no céu, a pessoa lá, toda deseja que os líderes cheguem diante de Jesus, seja na sua volta ou antes, caso Jesus chame eles antes, com um sorriso na orelha. Claro que com as marcas das lutas, Paulo diz isso certa vez: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, mas feliz, porque teve a graça de Jesus de poder pastorear uma igreja aqui na terra, que dava, na maior parte do tempo, alegria para eles. Segunda coisa, não podemos ignorar que Satanás continua trabalhando, e que devemos permanecer lutando na batalha espiritual, e também, como nós vimos, de que, às vezes, irmãos, temos que ser humildes diante de Deus, tá? Não diante de Satanás. Por quê? Só para pontuar, talvez se Satanás não tivesse barrado Paulo, a gente não teria essas cartas. Foi porque Satanás conseguiu barrar Paulo que nós temos 2 cartas aos Tessalonicenses, para mostrar que Deus permanece soberano sobre todas as coisas e até sobre a ação de Satanás. Amém? E aí, a humildade que eu estava dizendo é diante de Deus, de entender que Satanás pode estar vencendo uma batalha hoje, Satanás pode ter vencido uma batalha sobre nós ontem, mas 2 coisas: Deus permanece soberano sobre a plantação da sua igreja, o avanço da sua igreja, e em segundo lugar, às vezes nós venceremos Satanás nesse jogo de xadrez da batalha espiritual com líderes, como foi o caso de Timóteo. Amém? E por último, tanto no cuidado da igreja quanto no enfrentamento à oposição de Satanás, como eu disse, precisamos de uma equipe forte. E eu finalizo com a pergunta de que podemos contar com você na Igreja Metodista Wesleyana em Conselheiro Lafayette? Podemos contar com vocês como líderes, como Timóteos, nesse avanço da igreja, nessa plantação de novas igrejas e também no crescimento das nossas igrejas locais. Que possamos contar com cada um de vocês, seja como membros que nos darão alegria, seja como líderes fortes que nos ajudarão a cuidar dessa igreja e a vencer Satanás nessas batalhas que nós teremos que enfrentar até a volta de Jesus. Se coloque de pé e vamos orar. Oremos então, irmãos. Daqui eu vou orar pedindo ao Senhor que, especialmente nesse começo de uma nova etapa
de nós como igreja, em que nós estamos agregando mais um líder, uma família de liderança forte para a nossa igreja, daqui eu vou orar para que o Senhor continue nos tornando líderes da Igreja Metodista Wesleyana em Lafayette, líderes saudáveis, uma liderança saudável, plural, conjunta, que se apoia e que vai dar o máximo de, apesar das lutas, cuidar de vocês, amém? E que daí você ore, pedindo ao Senhor que o Senhor te ajude a ser um membro que dá alegria para os seus líderes, que continue crescendo cada vez mais. E se você já é um líder e sente que Deus te chamou para ser líder em alguma área da igreja, que você também ore isso, para que o Senhor te faça crescer cada vez mais, para que você seja uma coluna para a liderança da igreja na nossa cidade. Então oremos todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que manhã maravilhosa, que manhã abençoada, Pai. Uma manhã que nós desejamos vê-la, experimentá-la, desde que nós nos unimos, Pai, à Igreja Metodista Wesleyana. A nossa união, desde o início a essa denominação, que nós vimos que é uma denominação séria, foi por entender que a Igreja de Jesus, que a pregação do Evangelho, ela não avança sozinha, Pai. E de que às vezes Satanás pode nos barrar, pode barrar alguns líderes, pode no mínimo atrasar eles, porque nós vimos que Satanás barrou Paulo só por um período, que depois o Senhor, respondendo à oração, abriu o caminho para que ele voltasse em Tessalônica. E esse tem sido o desejo do nosso coração, Pai, nos unir forças, Pai, para que possamos desenvolver uma liderança forte, uma liderança plural, que se apoia, que se sustenta, que permanece juntos e firmes, que zela por cuidar da tua igreja, a igreja por quem o Senhor morreu, a igreja por quem o Senhor foi para a cruz do Calvário, a igreja por quem o Senhor sofreu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, uma igreja por quem o Senhor tem cuidado e zelado, porque no fim das contas é o Senhor quem edifica a tua igreja, é o Senhor quem está edificando a tua igreja, é o Senhor quem está edificando a casa, e que se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Por isso nós somos meros cooperadores, como o pastor Jefferson disse aqui, somos os cãos pastores que vão na frente do pastor e que ajudam ele a cuidar das ovelhas. Esse é o desejo do nosso coração, ao nos unir, ao nos fortalecer, Pai, e isso é o que nós buscamos, que através dessa carta e de toda a Bíblia, que possamos, Senhor, na nossa denominação, desenvolver uma liderança saudável, uma liderança fiel, de pastores e líderes fiéis, que vão dar a sua vida, mesmo em meio às lutas, às provas, às tentações, vão dar a sua vida para cuidar da tua igreja, a igreja, o pequeno rebanho local que o Senhor nos confiou. Mas também desejamos, Pai, que os membros da igreja também possam ter essa maturidade, esse entendimento, de que precisam também fazer a sua parte, crescer em amor, crescer em santidade, ouvir a palavra, receber a palavra como palavra do Senhor e buscar se esforçar para crescer nela, para desenvolver nela, para amadurecer nela, para suportar a pressão das lutas também juntamente com seus líderes, Pai, para que juntos, liderança e membresia de igreja, possamos crescer forte, crescer como uma igreja gloriosa e que dará alegria para o Senhor, não apenas essa terra, mas especialmente na tua vinda, Pai, que possamos juntos nos apresentar diante de Ti, como uma igreja gloriosa e alegre, para a glória do Senhor, para a alegria da liderança da igreja nessa vida, e que no fim das contas, e que é o nosso propósito eterno e fiel, para alegrar o Teu coração, que tem feito isso na nossa vida. Assim como Paulo terminou esses versos orando, nós oramos, pedindo ao Senhor, que o Senhor faça tudo isso em nossas vidas e através das nossas vidas, para a glória do Senhor. Amém? Hoje à noite nós teremos na Central também um culto especial, pode finalizar. Um culto que teremos